Olá, salve, salve! Band Mulher começando nesta quinta-feira. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É um prazer estar na sua companhia para a gente bater aquele papo gostoso e inteligente que você só encontra aqui. Lembrando que o Band Mulher também está na internet, hein? Facebook, YouTube, Instagram da Band Bahia. Aproveita para seguir a gente também no Instagram do Band Mulher, @BandMulherBA. E eu quero mandar um alô para você que me assiste do interior do estado, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro. Muito obrigada pela preferência, pela companhia nessa quinta-feira, tá? Hoje é dia de Moda Mais com Ana Libório e já estamos em outubro, mês de atenção ao câncer de mama. Você sabia que esse tipo é o segundo mais frequente nas mulheres no Brasil? Bom, em 2018 foram 59 mil novos casos da doença. Mas quais são os principais fatores que contribuem para o aparecimento do câncer de mama? Quais são os sintomas? Será que basta só fazer o toque nas mamas para entender se há ou não algum sinal que possa indicar para o diagnóstico? E o tratamento? Vamos tirar todas as nossas dúvidas? Aqui no estúdio eu estou com especialistas no assunto. A gente recebe a oncologista, a doutora Clarissa Matias. Olá, doutora Clarissa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bem-vinda. Aqui com a gente também a mastologista Marcela Imbiruçu. Oi, Marcela, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Bem-vinda. A psicóloga Camila de Jesus também é a nossa convidada. Tudo bom, Camila? Olá, tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. E a coach e consultora de carreira, Karina Cidade, também está com a gente. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui. Prazer recebê-las todas vocês para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? Às vezes a gente fica esperando outubro para destacar mais esse assunto, mas o câncer de mama sempre foi pauta aqui no Band Mulher, porque de fato é um câncer muito comum nas mulheres, né? Nas mulheres brasileiras, principalmente aí nas regiões do Nordeste também, Sudeste também, né, doutora Clarissa? De fato é um câncer muito comum. Exato. Então, assim, como você mencionou, é o câncer mais comum, né, entre mulheres, tirando pele, e 1 em cada 6 mulheres vai desenvolver câncer de mama. Então, e hoje nós temos visto mulheres cada vez mais jovens. Então, esse é um problema mundial. Agora, quais são os principais fatores que podem ocasionar o câncer de mama? O fator genético ou hábitos de vida? Para você, o que é que pesa mais? Então, Pamela, na verdade, o fator genético ele somente é responsável por cerca de 10% dos casos. Sim. Então, às vezes as pessoas falam, eu tô com um nódulo na mama, mas ninguém na minha família teve câncer de mama. Isso está errado. Então, quais são os fatores de risco? Começar por um que é muito preocupante, que é a questão da ingesta alcoólica. Tá. Então, a ingesta de álcool em mulheres é extremamente perigosa, tá? Então, nós temos que nos preocupar, né, com essa geração mais nova, Sim. que está começando a beber muito cedo, isso é bastante preocupante. Consumo de álcool, né? Exato. O outro fator é a obesidade. Então, o sobrepeso, ele gera uma série de aumentos hormonais que também contribuem para o câncer de mama. Sim. Falta de exercício, sedentarismo também é importante. E aí existem algumas coisas relacionadas provavelmente a alguns hábitos de vida, que não é tão fácil de você comprovar. Entendi. Certo? Mas a gente já tem um que é bem comprovado, que é a ingesta de refrigerantes. Nossa, Saiu sério? um estudo agora que avaliou 101 mil pessoas. E foi uma coorte, um estudo prospectivo que mostrou 22% de aumento de risco em mulheres que tomam refrigerantes. Nossa. Então, mais uma para a gente anotar. Tá vendo? Imagina só. Então, só pra gente recapitular, então, começamos aí com essa novidade, né, que é a ingestão de refrigerantes como um fator de risco para o aparecimento do câncer de mama, a obesidade, o consumo de álcool e o fator genético é bem pouquinho, né, como somente você falou 10%. aí, é somente 10%. O tabagismo também influencia? O tabagismo não é tão importante para mama, é super importante para outras coisas. É ruim para tudo, tá? Mas para mama não é tão assim... Tem um fator de risco. Não influencia tanto, né? Mas é ruim, tá? Não muito ruim, é péssimo. Muito ruim. Bom, não, inclusive porque as mulheres, hoje em dia, o câncer que mais mata as mulheres é o câncer de pulmão. Sim. Tá? Então, o de mama, mais mata, né? O que mais mata. E isso é porque as mulheres começaram a fumar. Exatamente. Então, aí tem toda uma questão aí também, porque é que essas mulheres começaram a fumar, né? Enfim, aí é assunto para outro programa, tá? Vamos focar aqui no nosso câncer de mama, nosso tema de hoje. Eu queria saber da Marcela, quando a gente pensa em câncer de mama, a gente já pensa na questão do autoexame, que foi durante muito tempo muito divulgado, né? Que é aquele exame que você pega nas suas mamas, que você passa a mão nas mamas e você sente. Mas de um tempo para cá, conversando com algumas médicas, algumas me dizem que o autoexame passou a ser um risco, porque as pessoas fazem esse autoexame sozinhas,
sozinhas em casa e acham, não notei nada diferente, então tá tranquilo, tá tudo certo. E não é bem por aí, né? Então, na verdade, as pacientes chegam cada vez mais ansiosas, mais assustadas com o medo do câncer. E por muito tempo foi preconizado como fazer o autoexame e muitas pessoas, inclusive pessoas da família, me ensina como é que a gente faz o autoexame. Isso traz um nível de ansiedade muito grande. E recentemente, assim, a gente já não preconiza mais que a mulher saiba exatamente como fazer o autoexame. O que a gente recomenda é que ela conheça o seu corpo, não tem um período específico para fazer, mas que durante o banho, durante o momento que você esteja passando um hidratante, que você consiga reconhecer alterações que não eram comum. Então, tem muitas pacientes, às vezes, que já tinham, às vezes, um mamilo diferente, mas desde muito tempo. Então, assim, é importante que ela saiba, reconheça o seu corpo, para que possa observar algumas alterações. Mas mais importante do que isso é que também ela vá para a consulta com o especialista para que nós possamos fazer o exame dessa paciente, né? Então, o nosso objetivo principal é que essas pacientes tenham seus diagnósticos antes de ter alguma alteração palpável. Entendi. Quais são essas alterações que a gente pode ver assim? As alterações mais comuns. A sensação de um nódulo, de um caroço palpável, tanto nas mamas quanto na axila, né, que as pessoas costumam chamar de ínguas, mas que podem ser linfonodos aumentados, né, na rede de drenagem. Mas outras alterações podem aparecer, como, por exemplo, descarga papilar, ou seja, saída de líquido pelo bico do peito, de aspecto ou aquoso, transparente, ou então serossanguinolento, principalmente de um dos lados, não sair os dois ao mesmo tempo, e de forma espontânea, ou seja, tirou o sutiã e apareceu o sutiã sujo. Com essa secreção mais sanguinolenta. A alteração da pele, pode ter alterações que a pele fique espessa, engrossada, como se fosse uma casca de laranja, tá? Que é um perfil inflamatório. Então, essas são alterações. Inversão do bico do peito. Então, o bico do peito retrai, pode ter essas alterações, isso tudo chama atenção. Entendi, mas chega a doer? A dor também então, isso não é comum, né? A gente não espera que tenha dor associada, mas às vezes está um crescimento muito rápido, ou pós-procedimentos da investigação, pós-exames de mamografia, pode ter uma outra causa da dor. Entendi. Mas não é esperado que doa. Camila, a gente está falando sobre câncer de mama, né? E os seios são um símbolo importante para a mulher, da feminilidade feminina, né? Da feminilidade, da autoestima dessa mulher. E de repente ela se vê passando por um processo exatamente nessa parte do corpo. E aí passa várias coisas na cabeça, né? Mexe com a questão da autoestima, como eu disse. São vários fatores aí, né? Sim, como você falou, né? O seio é um símbolo de sensualidade, é um símbolo de sexualidade, até de maternidade, de alimentação. Então, para a mulher que se vê adoecida justamente nesse órgão que é tão marcado, né? Sim. E a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, se censura uma foto de uma mulher que mostra o seio, mas de um homem não. Então, tem uma coisa muito marcada aí do feminino. Então, para a mulher lidar com essa questão do adoecimento nesse órgão que é tão simbólico, o adoecimento já é uma ruptura na vida daquele sujeito, né? Tem um sujeito antes e um sujeito depois. E aí, quando a gente vê tudo isso, a mulher pode passar por um processo mesmo de dificuldade de adaptação, de aceitar a doença, de aceitar a ajuda mesmo, né? De procurar um médico especializado. Quando notou em casa que, olha, minha mama tá com uma forma diferente, eu acho que... É um processo de negação, né? Tipo, eu quero negar que isso esteja acontecendo comigo, né? Exatamente. Tem muitos casos que a mulher percebe, já tinha percebido há muito tempo, mas demorou para buscar ajuda médica, de buscar ajuda até de um familiar mesmo, de conversar com uma família, de um familiar, de, olha, tem uma coisa que está diferente aqui. Eu queria que você visse, eu queria que você me acompanhasse em uma consulta. E eu acho que se faz imprescindível acompanhamento psicológico a partir do diagnóstico, porque o tratamento é um tratamento que é um pouco longo, né? Tem muitas etapas. Então, para a mulher, não só a mulher, mas também o homem, né? Que tem alguns casos de câncer de mama masculino. Então, para um homem também é muito difícil adoecer nesse órgão que a gente associa logo ao feminino, né? Não ao masculino. Exatamente. E o diagnóstico de câncer durante muito tempo era uma coisa assim catastrófica, né? Recebi a notícia que eu tô com câncer, então tô caminhando para o fim da vida. E isso vem mudando muito, mas está tão penetrado na nossa cabeça, no nosso inconsciente, que a gente fica logo com medo quando dá essa palavra, né? Câncer. Já dá medo, né? Até hoje tem muitos pacientes que não falam a palavra câncer. Falam aquele negocinho, né? Ou não conseguem nomear, né? A dificuldade de nomear
Bota uma Isso que é sigla, tão- né? CA, não falam a palavra, né? Exatamente. Aquela doença. Aquela doença. né? É verdade, É como se ainda é um nomear tabu. fosse chamar, né? O Sim. câncer, que não é isso, né? Dá o nome, não está chamando, não está atraindo. Mas ainda assim tem uma dificuldade das pessoas de falarem abertamente sobre o câncer. E quando diagnosticado cedo, né, tem uma resposta muito boa, né? Um tratamento faz muito toda a eficaz. diferença. A gente Sim. vai falar sobre isso já já. Karina, quando você recebeu o seu primeiro diagnóstico? Eu recebi aos 29 anos. Aos 29 anos eu estava morando fora, fui fazer um mestrado e nesse inteirinho de eu estar estudando, eu morava em Londres e aí eu descobri que eu tinha um CA. Você estava lá em Londres? Estava, de 6 centímetros, que já era grande. E aí, como a Marcela falou, eu palpava, mas eu não sabia o que era. E sentimento de mãe, a mãe vai fazer um exame, porque isso não é normal. E eu me desconsiderei. Quando eu vi, eu estava com 6 centímetros e o diagnóstico fez com que eu fosse realmente mutilada, porque naquela época não tinha a reconstituição imediata, né? Sim. Então tinha que fazer a mutilação e foi minha opção realmente de tirar tudo. E a partir disso eu tive que fazer os tratamentos. Fiz alguns tratamentos aqui meu lar, mas depois voltei para o Brasil e fui atendida por Clarissa, que foi realmente minha médica desde os 15 anos, né, que eu tive esse diagnóstico e passei pela reconstituição mamária, enfim, para realmente fazer a adaptação do seio, porque às vezes o seio não fica igual como você tirou, como eu fui mutilada, teve um processo de realmente colocar um outro seio, né? Sim. Então se você não tem nada, você tem que colocar um outro seio e fazer a similaridade com o outro que você tem, né? E acabou, depois de muito tempo, também eu tive que tirar o outro, mas não pelo câncer, mas para fazer essa similaridade. Entendi. Porque é importante para a mulher, né? Para a vaidade, de você ter realmente o seio um igual ao outro. Karina de hoje, olhando para Karina daquela época, o que é que passa na sua cabeça? Você teve medo naquela época? Naquela época parecia que era um filme que assim, não era comigo, né? Mas eu sou uma pessoa muito assim, muito determinada. Quando eu recebi o diagnóstico, minha determinação era tirar aquilo do meu corpo, né? E assim, eu fui muito guerreira na luta do meu câncer. Chorei muito pouco, eu acho que eu chorei depois, mas na verdade eu queria enfrentar, porque eu estava com minha mãe, então minha preocupação era com minha mãe e minha mãe que nunca tinha ido para o exterior e me cuidar de mim e fazer tradução simultânea por várias coisas, questões que eu tinha que resolver lá na hora. E depois voltar para o Brasil para encarar meus amigos, minha família, que estavam super na expectativa. Exatamente, ela está com aquela doença. Minha avó não falava, né, do que era. E depois voltar para o Brasil com essa situação. Chorei no Brasil, não chorei em Londres, mas eu sei que muitas pessoas não são dessa forma. E hoje eu realmente entendo isso, porque hoje o meu trabalho é com essas mulheres mesmo. Exatamente. De lá para cá muita coisa aconteceu, Muita né, coisa Karina? aconteceu. Sua vida teve umas mudanças aí muito grandes, me tornei né? coach, me tornei uma gestora de pessoas, trabalhei muito com pessoas que queriam entrar no mercado de trabalho, atendei muita gente que teve câncer também, queriam voltar ao mercado de trabalho e sentem essa diferença. Como é que eu vou falar na entrevista? Falo ou não falo? Sim. Tenho ou não tenho? Principalmente a mulher, né? Porque a mulher já fala, você tem filho? Você é casada? Já tem um monte de você tem pergunta que só câncer? fazem E aí... a gente. Isso. E aí já vai eliminando, né? Já vai eliminando por todas essas questões. Então hoje eu trabalho realmente, meu trabalho também é focado em ajudar essas pessoas. Muito legal, daqui a pouquinho você vai contar um pouco mais sobre o seu trabalho. Mas agora, olha só, deixa eu mudar de assunto, porque quinta-feira é dia de Moda Mais com Ana Libório, que vai apresentar uma novidade no mundo da moda e empreendedorismo. Vamos ver? Roda aí. O Moda Mais de hoje com algo muito especial. Viver bem, morar bem, pelas mãos dessa arquiteta queridíssima e competentíssima, Adriane Lins, que vai contar pra gente sobre esse projeto lindo. Adriane, como é ver tudo belo? É fácil? Na verdade, é um filho, né? Que a gente começa a planejar na primeira entrevista com o cliente e aí a gente vai vendo qual é o perfil, vai vendo o que a gente pode oferecer. E aí aqui o filho tá pronto, né? Já tá crescido, já tá completo. Ele tá belíssimo, ele tá aconchegante, ele tá com obras de arte, assim, acho que as mais tops da cidade, pelo que eu vi, porque você é assim. Mas me conte um segredo. O que mais nesse apartamento lhe encantou nesse projeto? Na verdade, aqui teve uma colaboração muito grande do dono da casa, né? Que foram as fotografias dele.
Ele tinha um acervo pessoal de fotos que eu usei, né? No início eu não acreditei muito, mas depois eu vi que eram muito boas. E aí, então acrescentou bastante ao meu projeto. E assim, a carta branca que ele me deu, né? Na verdade, quando o cliente me deixa à vontade para fazer, para oferecer, para especificar os materiais, é muito mais fácil. Eu sei, que eu já fiz projeto também com ela há um tempo atrás, que você tem esse diferencial. A pessoa entrega o apartamento e pega um avião no outro dia, viu, gente? É bom isso. E ela tem um casamento bom com uma empresa que é a Grifo Engenharia. Não é isso? Isso mesmo, meus parceiros, né, estão sempre comigo nas obras e, assim, eu entrego o projeto executivo para eles, que é o detalhamento do projeto, e eles executam. E hoje eu estou com outro serviço que eu entrego a casa pronta, com roupa de cama, taças, pratos. Tem gente que não tem tempo, não tem paciência, né, para comprar essas coisas, então eu especifico tudo e entrego como está aqui. Na verdade, muita gente hoje não tem tempo para isso. Mas me conta uma coisa, os tons usados foram os terrosos, o mesmo até da moda. Isso ajuda a acolher a casa, isso ajuda a casa a ficar mais aconchegante. E esse tom de azul, que já é uma coisa do inverno 2020, eu tô vendo que você já usou aqui. Como é isso, essa visionária toda? Na verdade, a gente viu um pouquinho desse azul em Milão, né, esse ano. Então, abril, a gente já conseguiu um pouquinho desse azul, que tem tudo a ver com o céu da Bahia, tem tudo a ver com as fotos, com a Bahia de Todos os Santos, né? Então, o azul veio para acrescentar, né, ao projeto. E agora eu tô aqui com a Grifo, essa empresa de engenharia super diferenciada, que vai, Daniel, nos contar o mistério para fazer tudo ficar tão lindo e perfeito. Bem, nós utilizamos de um padrão Grifo, certo? Que é baseado na confiança que o cliente deposita na gente. E através de setores integralizados, a gente consegue fazer com que o projeto da arquiteta atinja um nível de excelência transcendente a outros projetos comuns. Isso aí, gente. Tá vendo como vale a pena contratar uma empresa, entregar sua casa e pegar um avião e descansar? Caio, me conta esse projeto. Que mais tem na Grifo para deixar o cliente mais feliz ainda? Esse projeto foi uma grande satisfação de fazer junto com a Adriane Lins, arquiteta, que sempre deu suporte e apoio a gente para tudo sair muito bem feito e que evitando retrabalhos e que entregando no prazo, no custo e na qualidade, que é o que o cliente deseja. Então é isso. Feliz estou de trazer para vocês essa ideia de viver bem, desse investimento que a gente faz na nossa vida. O Moda Mais de hoje fica por aqui. Tá aí o nosso Moda Mais de hoje, mas vamos voltar a falar sobre câncer de mama, que é o nosso assunto aqui no estúdio. A gente conversou aí no início sobre esses fatores de risco, mas eu queria saber quais são os primeiros sintomas, né, do câncer. Uma vez que a gente tem o diagnóstico do câncer de mama, o que é que a gente começa a sentir? O que é que muda no nosso corpo, doutora Clarissa? Então, assim, o objetivo é que a mulher não venha sentir, tá, né? Porque, como Marcela falou, no momento em que o câncer é palpável ou ele é visto através de uma alteração de pele ou uma inversão de mamilo, ele já está num tamanho, né, que já começa a preocupar. Uhum. Então, e se a mulher estiver sentindo, por exemplo, dores ósseas, tá, ou dores abdominais, ou falta de ar, isso significa que ele já passou para outro lugar. Então, isso é mais preocupante ainda. Então, sim, o objetivo, e na verdade o Outubro Rosa nasceu por conta disso, é conscientizar as mulheres de que o câncer de mama ele tem que ser identificado o mais precoce possível. Quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. Mais chances de cura. Quanto mais cedo, maiores as chances de cura. Uhum. Então, a mulher não tem que ter medo. Medo de fazer a mamografia. Ah, dói. Não dói, né? Se for uma mamografia bem feita, ela não vai doer. Né? E se doer, dói um pouquinho e passa. Né? Então, assim, ter um especialista, ser visto por um mastologista, mulheres muito jovens que têm mama densa, determinados grupos precisam de um acompanhamento com uma ressonância magnética, tá? Porque a mamografia não consegue identificar. Então, assim, ser realmente acompanhado por um especialista. Sim. E não ter medo, porque
o medo faz com que o diagnóstico seja retardado. E o retardo do diagnóstico pode realmente levar o paciente ao comprometimento importante. Entendi. Muito bem, ó, já temos muita coisa para pensar nesse primeiro bloco do Band Mulher, mas agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Band Mulher está de volta e muita coisa muda na vida de uma pessoa depois do diagnóstico de câncer. E o trabalho é uma delas. Quais são os direitos do trabalhador? Como é que se reinserir no mercado de trabalho depois do tratamento? Bom, eu estou com a Camila Abreu, que é assessora de comunicação do workshop, que vai abordar essas questões. Exatamente, vai falar sobre essa reinserção da mulher no mercado de trabalho depois do diagnóstico de câncer na empresa. Como é que essa empresa lida com esse diagnóstico, né, Camila? Bem-vinda. Obrigada, exato. Amanhã de manhã nós vamos estar reunindo profissionais, né, da área de gestão de pessoas, de RH, para poder estar promovendo esse debate, porque a gente sabe que não é mais uma realidade tão distante ter alguém dentro do time com diagnóstico de câncer. Então, nós vamos contar com 3 palestras. A primeira é um oncologista que vai estar trazendo uma pesquisa recente que ela fez, comprovando a dificuldade de mulheres com câncer de mama. Doutora Luciana Landeiro, né? A doutora Luciana Landeiro. Ela fez uma pesquisa que atestou a dificuldade de mulheres se manterem trabalhando ou voltarem a trabalhar depois do tratamento. Em seguida, nós vamos ter uma advogada para poder falar um pouco como é que está a legislação do país para suportar e apoiar esses profissionais que estão no mercado, mas precisam driblar a rotina aí para também conduzir o tratamento, né? E depois nós vamos ter uma coach, a Karine Cidade, que vai estar dando dicas que está aqui e que vai estar dando dicas mais específicas de como o profissional de RH pode atuar nesse momento para apoiar esses profissionais. No final, vamos ter uma mesa redonda que a gente vai estar agregando também uma pessoa do concierge e uma psicóloga lá da clínica para poder elas estarem trazendo a vivência dentro do consultório, quais são as maiores dúvidas que esses pacientes trazem, né, com relação a FGTS, INSS, enfim. O workshop é aberto ao público? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, desde que seja profissionais da área, com interesse em estar levando esse tipo de orientação para dentro das suas empresas. É uma iniciativa muito importante, porque, de fato, as empresas, muitas ainda não sabem como lidar com essa situação, né? O que falar, se fala no trabalho, se chama para uma conversa, né? Se a gente pensar que a maioria dos chefes são homens, né? Estatisticamente falando, então, assim, ainda fica mais complicado para saber como é que eu vou abordar este tema com essa mulher que saiu desse tratamento, que finalizou esse tratamento, né, que enfrentou essa fase aí do câncer de mama. Então, tudo isso é muito importante porque vai estar dando essa base, né? Exatamente, até para orientar o restante do time de como se comportar, né? Nossa, nesse momento a equipe dá os pêsames? Não. Né? Como é que conduz isso dentro da empresa para também não desestabilizar os demais colegas, né? Entendi. Então, o workshop vai ser amanhã, dia 4, das 8, não é isso? Isso, às 10 horas. As inscrições estão sendo feitas através do Simpla. Certo. Do Simpla, você entra no site do Simpla. Vai ser na sede do NOB, que fica aqui no bairro de Ondina, aqui em Salvador. Tá bom? Vamos discutir um pouco sobre essa questão do diagnóstico de câncer sendo discutido nas empresas aí, por todo mundo. Desde a pessoa que é diagnosticada até os colegas de trabalho, até os chefes, enfim. Todo mundo tem que estar envolvido aí nessa rede de apoio que é super importante. Muito obrigada, tá? Pelas suas informações. Até a próxima. Vamos voltar aqui a falar sobre câncer de mama. Karine, a gente estava falando ali sobre essa questão do diagnóstico. Antecipa um pouco pra gente, qual é a forma correta que você acha de lidar, né? Tem pessoas que dão pêsames a essa pessoa com o diagnóstico de câncer. É meio doido isso, né? Na verdade, assim, não tem uma regra para lidar. Eu acho que a gente mexe muito com empatia e sensibilidade, né? Em 2017, eu abri um grupo no NOB falando com mulheres, né? E que foi um tema do meu projeto, que é o Inspire-C, que é trazer essas mulheres para dar voz a elas. O que é que elas estavam sentindo e como é que elas queriam ser aceitas. Até sua mãe mesmo falando, às vezes ela não é tão feliz em certos comentários que você não está esperando. Exatamente. Então, assim, o que eu estou descobrindo, assim, trabalhando com essas mulheres desde 2017, é que essas mulheres, às vezes, elas não têm um espaço para ter essa voz com outras mulheres. Dentro de casa, às vezes, você não tem, assim, Pamela, você não está passando por isso, então você não sabe. Mas se às vezes ela vem para mim e conversa, eu falo, eu também senti isso. Então, a gente consegue conversar com essas pessoas empaticamente. Então, acho que tem que ter muita sensibilidade, aquela coisa. Terminou a quimio, eu vou fazer uma festa. Será que ela quer uma festa? Exato. Pergunta a ela se ela está feliz para fazer uma festa. Claro que é legal receber,
mas pergunta, ter essa sensibilidade de tratar a pessoa da melhor forma. Tanto no trabalho quanto da família. Quando você falou, às vezes a família muito bem intencionada faz um comentário que pode ser super chato, né? Eu já tive pacientes falar, quer dizer, as meninas que participam do meu grupo já falaram assim, olha, se você estiver boa, você vai pro meu aniversário. Nossa. Imagine a frase. Isso foi no trabalho. Então, assim, como é que se lidar com esses comentários que às vezes não são maldosos, mas são infelizes, né? Exatamente, então, super. Ó, a gente separou aí algumas imagens de famosas que já foram diagnosticadas com câncer de mama. Nessa lista, roda aí essas fotos pra mim, por favor. Tem a Ana Furtado, que acho que assim, é a famosa mais recente, ela vem compartilhando bastante nas redes sociais todo o processo de quimioterapia, a gente vem acompanhando aí as mudanças no visual da Ana Furtado, que tem uma energia incrível, super carismática. E vamos pra próxima, vamos ver quem mais. Também a Drica Moraes, também atriz, né, super conhecida também, que enfrentou um diagnóstico de câncer de mama. Tem mais aí, Elba Ramalho, muita gente não sabe, né, já tem um tempo, na verdade, a Elba Ramalho também foi diagnosticada com câncer de mama, fez todo um tratamento e também abriu, né, falou um pouco sobre o que estava se passando com ela, né, que é muito importante. A Patrícia Pilar, que é essa mulher maravilhosa, essa atriz divina da televisão brasileira. Também a Patrícia Pilar chegou a raspar o cabelo, enfim, botou a careca para jogo mesmo e saía nas revistas, passeava super à vontade com a sua careca. E a gente está mostrando essas mulheres aqui, Camila, porque essa representatividade é importante, né? Às vezes, assim, para mulher que tem, por exemplo, pouca informação, se ela vê na televisão aquela mulher, aquela atriz que teve um diagnóstico e que passou por um tratamento, que hoje está bem, aquilo serve de um exemplo. E, às vezes, o que a gente precisa mesmo é visualizar que tudo pode dar certo, né? Sim. Eu acho que a gente precisa mobilizar muitos recursos. Dentre eles, né, ter uma pessoa que você vê, poxa, tem uma história de vida parecida com a minha, né? Passou por algo que eu estou passando agora, então eu posso me inspirar nessa pessoa para poder seguir. E mobilizar também outras estratégias de enfrentamento, né? O que a gente chama de como é que eu posso me fortalecer, passar por esse processo, né, como o Karine falou, chorar um pouquinho também faz parte, né? Ter ou um chorar espaço, muito também, exatamente, né? ou não chorar. Ou não chorar também. Né? Ter esse tem espaço. Gente que se culpa por não chorar, sim, fala que tem alguma coisa errada comigo, eu não choro, né? Sim, sim. Ter esse espaço para poder vivenciar esse turbilhão, né, de emoções, que é passar por um processo de adoecimento, essa mudança física mesmo, né? Mudança de estilo de vida, né? O que eu fazia antes que eu não vou poder fazer agora, ou que eu vou aprender a fazer a partir de agora, né? Contar com o apoio da família também, dos amigos, né? Essa questão do mercado de trabalho, né? Como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Ou como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho, né? Sim. Como é que vai ficar minha vida espiritual e religiosa? Como é que vai ficar minha família, né? Se eu tenho filho, se eu quero ter filho, se eu sonho em amamentar e eu precisei retirar minhas mamas, como é que vai ser isso daí? Então, são muitas questões que vai afetar aí o futuro dessa mulher ou desse homem. Entendi. Marcela, você é mastologista, mas você também teve um diagnóstico de câncer. Como é que foi? Como é que você enfrentou essa situação? Então, aos 30 anos, né, eu estava fazendo residência de mastologia no INCA, lá no Rio de Janeiro. E eu me deparava com uma realidade de muitas mulheres jovens que chegavam lá no INCA, acompanhadas de suas mães, que era para ser o inverso, né? As filhas levando as mães, muitas mães levando mulheres jovens. E um dia eu indo para o plantão, eu percebi que tinha uma coisa diferente na minha mama esquerda que não tinha na mama direita. Mas aí eu fiquei pensando, não, deve ser algum achado benigno, eu já tinha umas histórias de cistos. E no outro dia eu saí na hora do almoço sem falar com ninguém e fui fazer um exame de imagem fora do meu hospital, no hospital que eu trabalhava. E aí eu fui surpreendida por um nódulo e a profissional que fez achou que eu estava sendo hipocondríaca porque eu trabalhava na área de saúde, né, tão jovem, não há de ser nada. E quando ela viu, ela ficou... Ela não conseguia nem traduzir, assim, disfarçar o quanto que ela estava surpresa com isso. E aí foi uma maratona, é o que eu falo para os pacientes hoje, porque eu entendo, a partir do momento que você se depara com a iminência do diagnóstico, além da angústia, do medo de ser, depois você tem que passar por uma maratona de exames, de consulta. E aí eu precisei retornar para Salvador para fazer, porque a minha família toda aqui, não dá para passar por uma situação dessa sem um apoio familiar. Sim. É importante você ter uma estrutura daqueles que te cercam, né? Que tem vínculos. E aí foi uma maratona e eu fui... fiz esse meu primeiro encontro com minha médica querida Clarissa e enfrentei. Então foi um ano praticamente de tratamento, exatamente.
E eu fiz uso da crioterapia, que é a touca pra gente. Eu consegui manter 50% dos cabelos, então assim, foi importante para mim isso, porque eu consegui não estar com estigma, né, do câncer. Então muitas pessoas não sabiam, então elas ficavam surpresas. E muitas das pessoas que quando sabiam, né, dessa surpresa, né, do diagnóstico, Marcela, médica, residente de mastologia, nossa, que coincidência. E algumas delas ficavam tão depressivas e tristes que às vezes eu precisava consolá-las, né? Elas ficam assim, desestruturadas. Marcelinha, eu não acredito. Eu falei, vem cá, que eu te dou um abraço. Imagina, reverteu aí a coisa. E eu ainda tinha a grande questão de que eu sabia exatamente como funcionava tudo, né? Eu não tinha a proteção Isso te deu mais do segurança? Desconhecimento. Um misto, né? misto de confiança, mas um misto também de ver muitos desfechos ruins, principalmente porque eu estava inserida no INCA, que é um serviço de referência. Então, assim, eu tinha muitos desfechos ruins na minha lembrança. Então, eu não tinha essa proteção. E eu também não tinha muito a coisa de ser uma pessoa anônima, de ser Maria, João, Marcela. Então, de repente, eu era Marcela, que estava retornando para Salvador, e no meio dos meus colegas de profissão, e que todos, às vezes, circulavam. Passavam um exame, Marcela, viu? Será que está tudo bem com a ressonância? Então, eu me senti muito exposta. Entendi. Nesse começo, eu tinha essa dificuldade de me proteger um pouco da exposição justamente no meu meio profissional. Na área, né? Exatamente. É muito difícil ocupar as duas posições, né? De paciente e a posição de profissional que quer continuar. Mas se a gente pensar, te colocou também num lugar profissionalmente que eu acho que nenhum dos seus colegas tem, né? Sim, porque assim, você de fato, com toda essa experiência, você entende muito mais a fundo sobre o que essas mulheres estão passando, né? Então, eu fiz parte também do grupo que Karine está falando, do Inspire-C, e a gente treinava muito essa questão da empatia. E as pacientes hoje, nem todas eu conto logo, assim, no começo. E olha assim, nossa, essa médica tão jovenzinha, tão novinha. E quando eu conto para elas isso, elas abrem o olho assim, não, mentira. Às vezes eu preciso mostrar uma cicatriz que eu tenho aqui do podcast para elas acreditarem, porque eu fico não. E aí olham pro cabelo assim, mas tem muito tempo, né? Já tá com cabelo, mas grande, elas se sentem e muitas delas veem assim, você não sabe pelo que eu tô passando. E assim, eu brinco que foi um kit all inclusive, que eu sei todas as etapas. Então, eu sei os exames, as angústias que o exame traz, não só do desconforto, da posição, da dor objetiva e da dor subjetiva. Então, assim, tem questões que a gente não encontra no livro, não encontra no artigo, e que é só passando para saber. Então, para todas elas, a primeira recomendação médica que eu digo é converse com outras mulheres que tiveram. Eu acho que é o primeiro caminho para se acalentar, porque esse momento traz muita ansiedade. Não adianta você não conversar com quem ainda não viveu. Então, outra coisa que eu acho interessante quando a gente mostra essas fotos de outras pessoas, a gente, quando recebe esse diagnóstico, você quer se apoiar em quem está viva. Exatamente. Né? Então, eu ia para um ambulatório lá no INCA, eu queria o ambulatório que antes eu não gostava, que era um ambulatório que a gente chama de segmento, para acompanhar os pacientes que já tiveram de muito tempo, e depois que eu tive isso, eu adorava ficar no segmento para poder ver, olha, ela teve em 89, que bom! Que é importante você fizer que você voltou para terminar a residência. Exatamente, depois dessa fase. E muita gente não sabia se eu voltaria ou não, mas desde sempre eu estava determinada, assim, eu preciso completar esse ciclo, né? Por mais difícil que seja, e foi um retorno muito maravilhoso, eu fui muito acolhida. Que bom. No serviço que eu estava, foi muito, muito bom, muito legal. Produtivo. Obrigada, Marcela, por compartilhar essa história com a gente aqui, tá? Você e a Karine também. Doutora Clarissa, vamos falar sobre tratamento. Evoluímos no tratamento. Hoje já temos, como a Marcela falou aí, aquela touca que reduz, por exemplo, a queda do cabelo. Melhoramos, avançamos? Então, vamos dividir isso. Então, a gente tem uma melhoria nos meios de se lidar com o tratamento. Então, por exemplo, quando eu comecei dentro da oncologia, nós não tínhamos remédios para enjoo potentes. Então, nós administrávamos 10 ampolas de Plasil, o paciente ficava todo se tremendo, assim, era muito difícil, né? Então, hoje nós temos meios extremamente eficazes de evitar o enjoo, de evitar a queda dos leucócitos, que é tão perigosa. Sim. Nós forçamos muito que a paciente faça exercício físico, porque isso melhora a qualidade do tratamento, tá? E tem a crioterapia, que é essa touca, que é uma touca gelada,
que você com isso reduz a temperatura da chegada do sangue ao couro cabeludo e você reduz de forma bastante efetiva a queda de cabelo. Claro que não funciona para todas as pessoas, tá? E não funciona da mesma maneira para todo mundo. Entendi. Mas tem sido uma arma bastante eficaz. Tem uma média de tempo de tratamento? Eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, então, né? Isso varia muito, porque na verdade isso vai depender do tipo de tumor, vai depender das características moleculares, vai depender da idade da paciente, vai depender do estadiamento. Então, assim, de uma série de coisas. A gente, na verdade, faz uma fatoração, tá? Hoje existe, inclusive, um teste que é um teste como se fosse, eu chamo da ficha criminal do tumor. Então, para determinadas mulheres, a gente tem como avaliar essa ficha criminal, tá? E aí, que é o perfil genético, não se a mulher tem um risco de passar aquilo para seus filhos, não é isso. Mas é o perfil genético do tumor em si. Entendi. E com isso, a gente pode dizer, não, a gente tem como não fazer uma quimioterapia, por exemplo, tá? Porque vai ser seguro para você, porque o seu risco de retorno da doença é muito baixo pelos próximos 10 anos. Entendi. Então, esses são avanços extremamente importantes. Legal, que bom. Marcela, qual é a idade que a mulher tem que ficar atenta ali para o exame da mamografia, para começar a fazer esses exames regulares, uma vez ao ano? Como é que funciona? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que as mulheres comecem a fazer a mamografia de rastreio, população-alvo, aos 40 anos e que seja anual. Tá? Então, uma mamografia por ano a partir dos 40 anos. Existem casos em que a gente precisa antecipar. Quem tem caso na família, por exemplo? Isso só não é suficiente para a gente considerar essa paciente como alto risco. Entendi. Então, é importante que a gente identifique, faça um aconselhamento genético para ver, assim, se essa paciente tem história na família, mas foi com aos 70, aos 80 anos. Isso não entra para a gente como um fator de risco tão importante como vários casos na família, em mulheres em idades mais jovens. Então, hoje também a gente tem um avanço muito grande dessa questão genética, tanto para identificar outras mutações que não apenas a da Angelina Jolie, como também a resposta ao tumor e a gente conseguir fazer um tratamento mais direcionado. E também identificar as pacientes que precisam ser rastreadas mais precocemente do que as demais. Então, você falou da Angelina Jolie, né, que ela chocou todo mundo quando ela fez a cirurgia para retirar as mamas, porque ela tinha feito um exame que demonstrava aí que ela tinha grandes possibilidades de ter o câncer. Ela não chegou a ter, né, mas ela já se antecedeu aí. Foi um gesto de muita coragem, né, de muita bravura, enfim, passar por todo esse processo. Agora, de fato, muita gente reclama da dor da mamografia, porque mamografia dói, tal, e acaba até inibindo essas pessoas de fazer esse exame. Por que dói? Então, a dor é uma coisa muito subjetiva. A gente vê muitas pacientes que têm tolerâncias à dor de forma muito diferente. E eu acredito muito na influência do psíquico mesmo na sintomatologia. Então, quando a pessoa já sabe que todo mundo falou que dói, já vai sentir dor na sala de espera. Antes de fazer, já tá com esperando, dor, né? Então, às vezes eu falo isso assim, você às vezes sofre pelo que você tem medo e de acontecer e você já está sofrendo por antecipação. Então, assim, é um exame que faz uma compressão da mama. Então, também, às vezes, a mama está mais sensível, está num período menstrual, pré-menstrual, que pode ter uma sensibilidade maior, mas é muito difícil mensurar essa dor. Mas, assim, dor, né? eu acredito que, como eu utilizei para mim, que, assim, você trazendo que é importante você fazer, que você está fazendo isso para que você possa ter um diagnóstico precoce que chega a um tratamento de 95% de cura quando a gente identifica precocemente, aí eu acho que a dor já é um pouco amenizada. Quando você entende... Já melhora, né? Já alivia essa dor. Pelo que você está fazendo, é uma dor melhor agora do que depois. Dor depois. Karine, muitas mulheres que passaram por um diagnóstico de câncer mexem muito sobre esse fator de ser mãe também, né? Será que eu vou conseguir ser mãe? Como é que eu vou, né? Se eu tenho esse desejo ou se eu abro mão dessa minha vontade. Como é que foi pra você? Eu sei que hoje você é mãe, né? Eu sou mãe de coração, né? Mas porque eu tive que tirar o útero não pelo câncer, por um mioma. E assim, uma das coisas que falaram pra mim em Londres era pegar minha mãe, assim, você não vai ser mãe durante 5 anos. Tudo bem pra você, mas eu tinha 29 anos, né? Não era casada, pra mim tá tudo ótimo. Certo. Eu quero que você tire só uma câncer, né? Mas eu também tinha essa coisa de amamentar, né? Tanto é que a minha discussão de tirar outro seio, Clarissa sabe, era e aí que eu vou amamentar como? E ela falava, não, tem outras formas
formas de fazer a amamentação, mas eu fiquei com essa coisa do amamentar. E para mim, eu acho que todas as mulheres que perdem o seio, porque a gente perde a sensibilidade, a gente tem essa coisa do feminino, né? De você amamentar, de você ser mãe. Mas você ser mãe não é só amamentar. Eu vejo isso pelo meu pequeno, que hoje eu sou mãe dele e não amamentei e adotei com 5 anos de idade. E tá tudo certo. Bom, Inspire Ser tá aí, né? Tem o livro, não é isso? Tem o livro que tá aí, que Marcela também tá participando. Tem a história de Marcela, tem a minha história. E tem a história de 10 mulheres lindas também que participaram. Como é que faz para conhecer mais o grupo? Tá nas redes sociais também? Tá nas redes sociais, Inspire Ser, Grupo Inspire Ser, e a gente vai estar também nos eventos do NOB, 2 eventos que a gente tem também, que não é um grande parceiro nosso, e a gente faz os workshops também lá no NOB, para a gente ouvir essas pacientes com várias coisas legais. Legal, porque Camila, conhecer essas histórias de outras mulheres que passaram por situações semelhantes, mulheres juntas, a força aumenta, né? Com certeza, com certeza. Você não se sente sozinha naquele processo, né? Além da família, dos amigos, você vê, né, exemplos, representatividade ali é muito importante. Muito bom. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Band Mulher. A gente está chegando ao final. Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve comigo aí nesta quinta-feira. Amanhã o Band Mulher está de volta a partir de 15 da tarde para falar sobre decepção. Um assunto que interessa a todo mundo, homens, mulheres, jovens, adultos. Decepção. Você lida bem com uma decepção ou daquela que fica se lamentando, sabe? Preso naquela coisa que aconteceu com você? Bom, ainda tem a música de Alice Caymmi aqui ao vivo no nosso Band Mulher. Uma ótima tarde. Eu te espero amanhã a partir de 15 da tarde, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.